Oi, gente! Vamos para mais um vídeo desse canal e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns acertos que eu tive na minha vida, na escolha, né? As escolhas que eu fiz para construir a minha carreira e que eu acho que foram assim escolhas muito boas que foram construindo meu caminho e que eu não me arrependo de ter feito lá no passado. Vou compartilhar com vocês essas escolhas. Eu acho que a primeira escolha que eu fiz foi acreditar nos meus gostos. Eu acho que foi aí que as coisas começaram a dar certo para mim, sabe? Muitas pessoas já sabem que eu sempre gostei de terror, de horror, e na verdade, esse gosto era assim, um hobby, né? Uma coisa que era divertido pra mim, sabe? Eu assistia filmes de terror, eu achava divertido. Eu lia contos de terror, eu achava divertido. A sensação, né, que me trazia assistir filmes de terror, de vampiro, né, de fantasia. E lembrando aqui, gente, que é isso. Quero fazer um parênteses dizendo que eu gosto de filmes de terror voltados para fantasia. Fantasmas, vampiros, bruxas, espíritos, assim, monstros, coisas que não são reais, que é uma fantasia. Eu não gosto de filme de terror de coisas que são verdades e que acontecem na nossa vida real. Aí eu já não acho legal. O meu gosto é essa ideia, essa fantasia, né, de monstros, de figuras imaginárias que refletem os nossos medos, né, a nossa ideia sobre a morte. Isso que a gente não sabe o que é, esse mistério. Então veja, não é horror pelo simples fato de ser horror, é horror pelo fato de ser misterioso. É aí que mora um lugar aonde eu gosto, sabe? Aonde eu me brilha os olhos. É o mistério. Então, eu acho que eu usar isso no meu trabalho, né, esse mistério, isso que a gente não consegue definir o que é, acreditar nisso e ir por esse caminho que fez eu construir o meu trabalho, espetáculos que chamaram atenção, que são diferentes, vamos dizer assim, que gera curiosidade, que as pessoas gostam, sabe? Eu acho que foi esse caminho, foi escolher acreditar nos meus gostos, de verdade. E trabalhar com eles, sabe? E escolher eles. Falou, não, eu não vou fazer uma coisa que todo mundo tá falando. Eu gosto disso aqui. Que no caso, né, o meu primeiro grande trabalho, assim, que deu certo, foi justamente pesquisar as relações que existiam entre o teatro de sombras e o horror. E construir um espetáculo com essas duas linguagens, que eram duas linguagens que ninguém fazia, vamos dizer assim, né? Ninguém trabalhava desse jeito. As pessoas trabalhavam com teatro de sombras, com contos clássicos, né? E o horror era muito nichado, né? Era um negócio muito nichado. O espetáculo de horror era uma coisa que até hoje eu acho que não tem muito, né? Isso foi em 2013, então assim, há 10 anos atrás. Então eu acho que essa escolha aí foi uma boa escolha para mim, no meu caminho. Então assim, acredite nos seus gostos, acredite naquilo que você tem vontade de fazer verdadeiramente. E eu acho que essa primeira escolha leva aqui a segunda escolha que eu fiz, que eu tenho muito orgulho, né? Que é
escolher linguagens que poucas pessoas estavam trabalhando. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai me falava, Daiane, não importa no que você vai trabalhar, não importa o que você vai fazer, analisa o mercado, olha o que está acontecendo na sociedade, né? Olha o que está acontecendo em volta de você, o que as outras pessoas que estão trabalhando com isso daí que você vai trabalhar estão fazendo. Analisa, né? Olha em volta, vê e escolhe um caminho que ninguém está tomando. Porque quanto menos concorrência, mais sucesso você vai ter. Não importa o que você vai fazer. Por isso que quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer artes cênicas, ele falou, tudo bem, filha, segue. É isso que você gosta de fazer? É isso que vai te trazer prazer, alegria, vai te trazer, né, assim, um sentimento bom para você viver a sua vida? Então faça isso. E lembre-se do que eu sempre te falei, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu escolhi linguagens de acordo com a minha análise ali do lugar onde eu estava, né? Daquele grupo de profissionais, eu pensei, eu vou por esse caminho aqui, eu vou fazer isso aqui, eu escolho isso aqui. Foi meio inconsciente, mas foi um aprendizado que eu tive desde criança. E aí, quando eu fui escrever um projeto, por isso que eu escolhi horror e teatro de sombras. O horror porque ninguém fazia, eu não via, né, o que estava fazendo, que o que estava acontecendo ali, ninguém fazia. E o teatro de sombras porque era também uma linguagem que eu não via também espetáculos apresentando, era poucos profissionais que tinha do teatro de sombras, né, dentro da linguagem do teatro de bonecos, que era o que eu estava trabalhando, né. Então, fazer isso, escolher linguagens que poucas pessoas fazem, também é uma escolha maravilhosa. Foi uma escolha maravilhosa para a minha carreira. Eu acho que me ajudou demais nos meus processos e eu tô onde eu tô hoje porque eu fiz essas escolhas. E olha que coisa interessante. Hoje, 2026, eu estou fazendo esse vídeo porque eu escolhi fazer uma coisa que eu também sinto falta, que eu não encontro, que eu não encontrei no YouTube, que é falar sobre trabalhar com teatro de bonecos, trabalhar com teatro no Brasil, vídeos sobre como trabalhar com teatro, como ser profissional de teatro, como fazer as escolhas para ser um bom profissional, como fazer bonecos, coisas que eu não encontro na internet. Eu sinto falta disso. Então eu estou fazendo esses vídeos aqui porque eu sinto falta de vídeos assim. E quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei a trabalhar com teatro, eu queria ter a possibilidade de conhecer, sabe? De saber que existe, entendeu? E eu acho que esse canal aqui é isso também. Então, de novo, eu estou escolhendo uma coisa que ninguém faz para fazer. Vamos ver como é que vai ser em 2036. A terceira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que quando eu comecei, né, que eu fiz os meus primeiros trabalhos, que eu comecei a sair da faculdade, comecei a buscar o campo de trabalho, comecei a construir os meus projetos, comecei a ensaiar o meu primeiro espetáculo, né? Quando eu fui para esse movimento, eu comecei a busca por uma pessoa para me produzir. E aí, né, fui em busca desse mercado, né, quem que fazia produção, como que era a produção e tudo mais. Encontrei uma pessoa, entreguei o meu material, o material dos meus espetáculos, que na verdade eu só tinha um espetáculo naquela época, né. Entreguei o material para o meu espetáculo para essa pessoa fazer todo o trabalho de produção, né, de vender, de entrar em contato com os lugares, Sesc, SESI, festivais, enfim, tudo isso. E aí eu pagava ali uma porcentagem para aquela pessoa e aquela pessoa fazia esse trabalho, né? E foi ali um tempo, a gente fez uma apresentação, foi muito legal. Aí a gente foi apresentar numa escola, foi muito legal. E foi passando ali em um ano, eu fiz 2 apresentações.
Aí eu falei, nossa, né, vou mudar, vou tentar outras pessoas. Comecei a construir oficina, ter outros trabalhos, assim, e encontrei outra pessoa, enviei o trabalho para essa pessoa, encontrei outra pessoa, entrei em contato com ela, conversei, mandei o meu material para essa outra pessoa, enfim, fui fazendo isso. Gente, isso durou uns 5 anos. E eu fiz 2, 3 apresentações, ali, outro ali, uma coisa muito assim. E aí eu percebi que se eu não fizesse essa parte, se eu não me dedicasse a entender o que era a produção cultural, o que era o meu trabalho, como oferecer o meu trabalho, como vender o meu trabalho, como convencer as pessoas de meu trabalho era um trabalho bom, como fazer o material, sabe? A parte artística do material e tudo mais. Se eu não fizesse por mim, eu não iria sair daquele lugar, da onde eu estava. Eu não tô dizendo que isso é assim, não contrate uma produtora para você porque não vai dar certo. Eu não sei, tá? Eu tô falando sobre a minha experiência, a minha escolha. Que depois de tentar encontrar alguém que conseguisse me produzir, me vender, né? Vender os meus trabalhos, vender as minhas oficinas, quando eu decidi me autoproduzir, isso foi uma escolha muito boa para mim. Porque aí eu eu não dependia mais de ninguém para conseguir os meus trabalhos, e aí que eu conseguia fazer mais trabalhos e conseguir ter mais sucesso. Porque eu comecei a me vender, eu dependia só de mim. Então veja, eu comecei meu trabalho em 2014 e eu comecei a realmente a vender os meus espetáculos e acontecer e fazer acontecer quando eu decidi me autoproduzir em 2018. Então eu fiquei de 2014 até 2018 sambando aí na mão de vários produtores e não aconteceu nada. Então assim, essa foi uma escolha que eu não me arrependo e eu faria muito antes. Eu teria começado, saí da universidade, já teria começado a fazer eu mesma minhas produções e fazer as minhas coisas, e se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido antes me autoproduzir. Então, olha aí pro seu universo, né, pro que você tá vivendo. Se você encontrar uma pessoa que produza você e que seja bacana, seja legal, sorte, que sorte que você teve, que bom que isso aconteceu. Mas, gente, é raro, tá? É raro. Muito bem, né? Dito isso, a gente vai entrar aqui no próximo tópico, que é a questão que a escolha que eu tomei de me autoproduzir fez com que eu tivesse que estudar produção cultural. E essa foi uma escolha sensacional também na minha carreira. Porque quando eu fui fazer curso de produção cultural, eu aprendi a escrever projeto, eu aprendi a escrever uma planilha, escrever um cronograma, escrever justificativa, a pensar no que seria bom para mim, o que seria prazeroso para mim realizar, fazer dentro dos meus interesses, dentro do meu trabalho, o que era bom para a sociedade, que eu queria falar para as pessoas, eu queria, né, conversar com as pessoas sobre o quê, e o que as pessoas estavam a fim de ouvir, sabe? O que seria interessante para as pessoas iam gostar de vivenciar, de estar ali, e o que o governo gostaria também de fazer, né? Então eu fui entender essa tríade aí que acontece e fui estudar, fui aprender, fui me aperfeiçoar, sabe? E fui aprender como fazer dinheiro com as coisas que eu tinha vontade de fazer dentro do meu trabalho, como fazer a coisa acontecer. Eu fui aprender tudo que eu precisava aprender para fazer a coisa funcionar.
E aí eu fui fazer cursos, eu fui fazer um monte testei, né? Fiz vários projetos que não passaram, até hoje, né? Eu tenho vários projetos que não passam de jeito nenhum, e eu fico testando, eu fico, né, entendendo ali como é que eu posso aqui melhorar ali. Isso é uma coisa muito gostosa para mim, essa construção da solução de problemas dentro da minha cabeça, sabe? Eu gosto desse movimento, então isso me faz muito bem. E estudar a produção cultural é essencial para você, artista, que trabalha com isso, que faz arte como profissão. É muito importante que mesmo que alguém faça para você, mesmo que você contrate alguém para te produzir e para vender os seus espetáculos, mesmo que você entregue esse trabalho para uma pessoa, né, contrate alguém para fazer esse trabalho para você, é importante que você saiba analisar, você saiba ler o negócio ali e falar, ai, olha, pode ser assim, pode ser assado, pode fazer isso, vamos fazer o cronograma desse jeito, vamos fazer o orçamento assim, assim, assim. É importante que você tenha essa ideia de mercado, sabe? E estudar a produção cultural é justamente ter essa ideia de mercado. Então foi uma escolha maravilhosa que eu fiz dentro da minha profissão, e se você tiver aí a oportunidade, faça também. Estude produção cultural, que vai te abrir aí a cabeça, vai te abrir o olhar para um monte de possibilidades. Tenho certeza que vai te ajudar. Vamos agora para a nossa quinta escolha que eu fiz dentro do meu trabalho e que eu me orgulho demais de ter feito, que foi um trabalho solitário, vamos dizer assim, tá? Eu percebi durante o meu caminho de trabalho, quando eu escolhi que eu iria trabalhar com arte, né? Gente, é o seguinte, eu escolhi trabalhar com arte e aí eu não tinha outro trabalho, né? Eu trabalhava com isso, eu trabalhava dentro de uma companhia de teatro, como contratada, né? Eu fazia apresentações, eu trabalhava numa escola como professora de teatro, né? E eu tinha os meus trabalhos, eu tinha os meus espetáculos, as minhas oficinas, eu já construía bonecos para outras companhias, eu tinha a minha própria companhia que a gente escrevia projetos e tudo mais. Então, assim, eu trabalhava com isso, eu dependia financeiramente desse trabalho. Então, não tinha como, no meu caso, eu, assim, vamos supor, eu tenho 2 anos para fazer essa pesquisa aqui e apresentar esse espetáculo, começar a vender esse espetáculo. No meu caso, não era isso, gente, eu não podia esperar 2 anos. Tá? O quanto menos eu conseguisse, o quanto mais rápido eu conseguisse construir um espetáculo e colocar esse espetáculo para rodar, ou seja, conseguir vender esse espetáculo, esse produto que eu estava fazendo, era melhor, né? Então, se eu demorasse 6 meses, 7 meses, 1 ano para construir um espetáculo, era muito melhor para mim do que 2 anos, né? Então, eu fui comendo alguns caminhos, sabe, dentro do meu processo para deixar a coisa mais rápida. Só que isso criou um conflito com as outras pessoas que trabalhavam comigo, porque as outras pessoas que trabalhavam dentro da minha companhia não trabalhavam com teatro. Elas faziam teatro como um hobby. Elas trabalhavam com outras coisas, numa loja, trabalhavam como professor num lugar, ou era pesquisador, ou trabalhava no banco, enfim, trabalhavam em outros lugares para ganhar dinheiro. E aos finais de semana, as pessoas faziam as peças. Então, veja, a gente tinha aí uma diferença de tempo, né? Para que a coisa desse certo, né? Eu precisava que desse certo muito rápido. E as outras pessoas não precisavam que desse certo. Se desse certo, que bom, né? E eu percebi isso. Chegou uma hora que eu falei, gente, se eu continuar aqui nesse grupo, eu não vou conseguir. Eu não vou ter dinheiro. Daqui 4, 5 meses eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel. Eu não vou ter dinheiro para comer, eu não vou ter dinheiro, eu não sei como que vai estar a minha vida daqui 6 meses se eu continuar nesse ritmo aqui.
né? Então eu acabei optando por trabalhar de forma solitária, sozinha, como artista individual, que é como eu trabalho até hoje, né? Eu tenho parcerias, ou seja, eu convido pessoas para trabalhar comigo, né? Dentro de alguns trabalhos, por exemplo, o Caminhos de Violeta, que eu trabalho junto com o João Sobral, que é um músico, um parceiraço, um amigo de coração, uma pessoa maravilhosa, que eu conheci em 2018, chamei o João para fazer um trabalho comigo, que é esse Caminhos de Violeta, e nós estamos até hoje fazendo esse trabalho numa parceria linda que a gente construiu. Mas nós não somos um grupo, nós somos parceiros de trabalho, né? E também tem, por exemplo, né, no Memórias de Alice, que eu chamei Andressa Francelino, que é uma amiga querida também, que estudei com ela na faculdade. Andressa pesquisa teatro documentário, e eu chamei Andressa para dirigir, para me ajudar na minha pesquisa de construção do espetáculo Memórias de Alice. Então, Andressa e eu não somos um grupo, né? É uma parceria que nós construímos nesse trabalho Memórias de Alice. Então, os meus trabalhos, eles são todos construídos assim, em parcerias com pessoas, com artistas, com pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu chamo para trabalhar comigo. E eu já fiz muitas parcerias que não deram certo. Eu chamei a pessoa para trabalhar comigo, a gente teve ali uma experiência, acabou que a gente não conseguiu entrar ali num acordo legal e que para mim não serve mais. Porque eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha meta, eu tenho o meu ali. E eu não consegui encontrar pessoas, né, para montar um grupo onde a gente conseguisse seguir ali os mesmos passos, né, os mesmos caminhos dentro dos nossos desejos artísticos, né? Então, essa escolha que eu fiz de trabalhar de forma individual, de trabalhar sozinha, para mim foi uma escolha incrível, maravilhosa, que me levou onde eu queria exatamente. Então, eu sou muito feliz por ter escolhido isso e sou muito grata a mim mesma por ter escolhido esse caminho que é sucesso para mim. Então, analisa aí também o seu caso, o que é melhor para você, né? Como que você vai construir essa organização do seu trabalho. E a sexta e última escolha que eu fiz dentro do meu trabalho, que eu acho que foi uma escolha assim, ó, sensacional, foi escolher fazer teatro fora do teatro, né? Os meus trabalhos, eles são todos intervenções, vamos dizer assim. São espetáculos que não precisam ser apresentados dentro do espaço teatral, do prédio teatral, né? E eu escolhi isso, gente, porque eu tive algumas experiências, né, de teatro, de espaço teatral, que acabou me frustrando um pouco, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu acho lindo, eu acho maravilhoso iluminação. Iluminação no teatro é incrível, né? Construir um espetáculo que tem iluminação. Mas essa parte da iluminação é uma parte que eu tive experiências que não foram muito boas. Questão social mesmo, né, que eu não vou entrar aqui. Depois eu quero até fazer um vídeo sobre mulher e teatro, né, como que é essa profissão nesse recorte, né, de gênero, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas aqui nessa escolha, eu escolhi que os meus espetáculos não tivessem iluminação, para eu não ter que fazer isso, eu não ter que chegar horas, né, 5, 6 horas antes no teatro para montar toda a questão da iluminação, né, para subir lá, colocar o refletor, afinar, tal. Isso é um trabalho para mim que eu acho, né, que sabe assim, trabalho versus resultado? Eu sou uma pessoa que eu analiso muito se o tanto de trabalho que vai me dar vai ser o mesmo tanto de resultado ou maior. Então, assim, trabalhar menos e ganhar mais. Sabe, essa frase, para mim é isso, sempre foi, tá? Sempre foi, a vida inteira. A ideia é o quanto de energia que eu vou ter que investir nisso, é esse tanto aqui? Esse tanto de energia. E o quanto que vai me dar de resultado? É esse aqui? Então não vale a pena. Ele tem sempre que ser maior, o resultado tem sempre que ser maior
do que o trabalho, entendeu? E na minha visão, dentro da minha experiência, a questão da iluminação, ela era um trabalho desse tanto aqui para um resultado desse tanto aqui, entende? Dentro do meu trabalho, tá? Eu tô falando dentro do meu trabalho, dos meus espetáculos, né? Então, assim, eu não via um porquê investir o meu tempo nisso daí, sendo que o resultado ia ser pouco, sabe? Assim, ia ser... Então, eu optei por fazer espetáculos para ser apresentados ao ar livre, sem iluminação. E também a questão do cenário, sabe? Também entra aí a questão do cenário, né? Será que eu preciso de um cenário gigante, né, de vários objetos, de várias coisas, né, de bancos e escadas e não sei o quê, e camas e geladeiras? Será que eu preciso desse cenário gigantesco, né? Será que isso vai mudar o resultado que eu quero dentro da narrativa que eu estou construindo ali do meu trabalho? Não, não. Então, escolher trabalhar de forma minimalista, né, vamos dizer assim, bem grotovskiana, foi uma escolha assim que eu acho muito assertiva, porque os meus trabalhos eles cabem todos em uma mala, sabe? É um espetáculo pequeno, intimista, sabe? Que eu apresento em lugares pequenos, ali juntinho das pessoas, sabe? Bem perto, bem próximo. Não precisa de grandes equipamentos, não precisa de operador de luz, não precisa montar luz, não precisa de nada disso. Não tem grandes cenários, não tem um monte de coisa, sabe? Que precisa de fazer. Não, a apresentação ela se baseia na narrativa, na ação, né, nos bonecos que são extremamente expressivos. Então eu baseio o meu trabalho em outras coisas, né, em outros caminhos ali. Eu fiz outras escolhas, né, dentro para a construção do meu trabalho, que diz aquilo que eu quero dizer. Chega aonde eu quero que chegue. E isso é o mais importante, né? O meu trabalho ele conversa com as pessoas na onde eu gostaria que conversasse. Então, isso é uma grande vitória no meu caminho. Eu sou muito feliz de ter escolhido esse caminho e pode ser que eu mude, né? Pode ser que no futuro eu escolha outros caminhos, mas por enquanto tem me atendido muito bem esses caminhos que eu escolhi. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pensem aí nas escolhas de vocês, nos caminhos que vocês vão escolher para o trabalho de vocês, para a carreira de vocês, para vocês terem sucesso e chegar onde querem. Façam boas escolhas, analisem muito bem o mercado de trabalho, o seu desejo, o que o outro espera, né? Faz essa triangulação aí e faça boas escolhas. E outra, gente, se você não fizer boas escolhas, você sempre pode mudar. Faça uma escolha. Eu não escolhi direito isso aqui, não tô no caminho. Tá. Muda. Muda. Você sempre pode mudar. Então, escolha, analisa. Ai, não deu certo. Muda. Muda de caminho e segue em frente. E se você chegou aqui no final desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário aqui e eu vou te indicar agora este vídeo aqui. Espero que você goste. Até o próximo vídeo.